Oi pessoal, meu nome é Tássia, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar de um dos livros que eu mais gostei de ler nos últimos meses, que é esse daqui, When I Say No, I Feel Guilty, escrito pelo PhD Manuel J. Smith. Esse livro, infelizmente, não existe traduzido para o português, então para quem fala inglês é uma ótima oportunidade de treinar a leitura nesse idioma. E quem não fala, assiste esse vídeo e já se inscreve no canal, que eu quero tentar trazer algumas das ideias que eu achei mais interessantes nesse livro. Bom, esse livro foi escrito pelo psicólogo clínico Manuel J. Smith. Ele também é professor na UCLA, ele também é membro de várias associações, incluindo a California State Psychology Association. Ele mora em Los Angeles, mas nasceu no Brooklyn, em Nova York, no ano de 1934. O livro vendeu mais de 2 milhões de cópias e foi considerado best-seller, principalmente quando o assunto é treinamento em assertividade. E não é difícil imaginar por que esse livro vendeu tanto. A escrita dele é de fácil compreensão e o assunto que ele aborda é exatamente o que a maioria das pessoas vive todos os dias. A dificuldade em dizer não, em ser assertivo e se posicionar. Mas eu preciso ressaltar aqui, gente, que exceto ali pelo primeiro capítulo, que eu não sei se eu não gostei, porque na época eu estava envolvida com vários projetos e com bastante coisa para ler, ou se a leitura dele demora a engatar mesmo. Mas sabe aquele livro que parece que a leitura não rende? Então, essa é a sensação das primeiras páginas. Mas, depois de 2 anos, eu resolvi dar uma nova chance para esse livro. Pois é, gente, às vezes até quem gosta de ler tem suas dificuldades. Então eu estabeleci ali uma meta de umas 10 páginas por dia, porque os capítulos dele são bem mais longos, e eu fui embora na leitura. Até lá, pela metade do segundo capítulo, eu pensei, que bom que eu retomei a leitura desse livro. E antes de eu citar aqui as principais ideias que mais ressoaram para mim, eu quero falar também que eu peguei, a edição econômica, que é como se fosse uma edição de bolso, que é essa daqui, bem pequenininha, de mais ou menos 350 páginas, porque, gente, tem edição desse livro na Amazon custando até R$ 2.400, então ele parece ser um título mais raro. Bom, para mim a leitura desse livro trouxe 3 grandes conceitos que foram os que mais se fixaram para mim. O primeiro deles é a explicação que o autor traz em torno de como nós, seres humanos, somos criados. Ele ressalta que nós nascemos naturalmente assertivos, isso mesmo, a gente já nasce assertivo. Quando a gente era criança, por exemplo, se acontecesse alguma coisa que a gente não gostasse, as pessoas iam ser avisadas na mesma hora, seja pelo seu choro, gritos, algum outro barulho e em qualquer hora do dia. A gente também nasce naturalmente persistente. A gente não descansava enquanto alguém não fizesse alguma coisa para parar aquilo que nos estava incomodando. Mas assim que a gente aprende a falar e a entender o que os nossos pais estão falando, a gente passa a ser treinado para se sentir de uma dessas 3 maneiras: ansioso, ignorante ou culpado. E aí o autor nos dá vários exemplos de como isso acontece. Quando arrumamos nossos brinquedos, por exemplo, e a mãe fala que a gente é obediente ou que somos bonzinhos, a gente evita de se sentir culpado ou ignorante. A gente se sente bem. O autor explica que essas emoções são todas variações da nossa emoção ancestral, que é o medo. E a partir daí a gente vai fazer tudo o que é possível para evitar que a gente se sinta assim. E aí nossos pais vão associando nossas ações às ideias de bom ou mal. É através desse controle de manipulação do nosso comportamento que a gente vai crescendo. E os pais não fazem isso por maldade não, tá, gente? Mas é até para controlar aquela assertividade exagerada que a gente tem quando criança. E aí a gente vai crescendo, vai aprendendo a fazer as coisas que os outros querem, ao invés de sermos os juízes finais de nós mesmos. Que é a ideia que nos leva para a segunda ideia, o segundo conceito que mais me impactou nesse livro. Na verdade, esse conceito se trata do primeiro de 10 direitos que todo indivíduo tem. E o primeiro direito assertivo que eu, você e todos nós temos é: você tem o direito de julgar o seu próprio comportamento, pensamento e emoções e de ser o responsável pelo início e consequências sobre si mesmo. Ou, em outras palavras, você tem o direito de ser o juiz final de si mesmo.
E, pessoal, é incrível como ao longo dos próximos capítulos o autor nos mostra exemplo atrás de exemplo como as pessoas tentam, consciente ou inconscientemente, nos manipular o tempo todo a fazer o que elas querem e a retirar esse direito de nós, fazendo com que nós nos sintamos ignorantes, ansiosos ou culpados. Um dos exemplos mais marcantes para mim foi de um rapaz que fez suas compras no supermercado. E aí, quando ele chegou em casa, ele percebeu que esqueceu as sacolas com o pedido que ele tinha feito no açougue. Quando ele voltou para o supermercado para falar que ele tinha esquecido e pediu ao supermercado que refizesse o pedido ou que encontrassem as sacolas, ele teve que falar com 3 pessoas até que finalmente acharam o pedido dele e devolveram. A moça do caixa, inclusive, em uma das tentativas de se safar desse cliente inoportuno, fala para ele esperar o gerente fora da fila porque as outras pessoas querem ser atendidas. Ou seja, ela envia a mensagem clara de que não seja uma pessoa ruim, não cause transtorno para as outras pessoas da fila. Mas o cliente responde com bastante assertividade que tem certeza de que entende que ele também é um cliente que quer ser atendido tanto quanto as demais pessoas da fila. E essa resposta foi graças ao treinamento de assertividade que ele fez com o professor e o autor desse livro, o Manual. E isso também nos leva ao terceiro conceito mais importante desse livro para mim, que são as estratégias de uso de habilidades assertivas, verbais, que o autor coloca que podemos usar quando precisamos nos posicionar e ser assertivos. Essas estratégias são: 1. Broken record, ou disco quebrado, disco arranhado, que é o fato de repetir insistentemente aquilo que você quer. 2. Workable compromise, ou compromisso viável, que é a tentativa de se chegar a um compromisso que atenda a ambas as partes quando estamos diante de um conflito e queremos ser os mais assertivos possível. 3. Free information, ou informação gratuita, que traz uma importante habilidade social, que é de prestar atenção às informações que as pessoas acabam nos dando, sem que a gente peça ou pergunte. Segundo o autor, essas informações facilitam que você seja mais assertivo quando tentar puxar assunto com a pessoa. Evita aquele silêncio constrangedor e também faz com que seja mais fácil para a pessoa falar sobre ela, porque você está mostrando que está interessado em coisas que são importantes para aquela pessoa. Nesse trecho, me lembrou um pouquinho do famoso livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um clássico, onde ele diz que se você quiser se relacionar bem, precisa fazer com que o outro se sinta importante e seja o centro das atenções. 4. Self-disclosure, ou autorrevelação. É parecido com o anterior, mas dessa vez é sobre a gente. É quando nós damos uma informação ou falamos como nós nos sentimos ou o que pensamos sobre nós mesmos, ou sobre um assunto de maneira assertiva, para conseguir dar seguimento para a conversa ou interação social que estamos tendo. 5. Fogging, ou nebulosidade. É uma maneira de não negar nenhuma crítica, não ficar na defensiva e não contra-argumentar ou atacar nenhum criticismo que você recebe. É uma estratégia para aprender rapidamente a como responder verbalmente críticas manipulativas de outras pessoas. A ideia aqui é ser como uma névoa mesmo, como uma neblina na estrada. A névoa ou a neblina é persistente porque ela fica lá e a gente não consegue ver nada, ao mesmo tempo que ela não oferece nenhuma resistência quando a gente passa por ela. O autor brinca que podemos até tentar ficar atirando pedras na neblina, mas uma hora vamos desistir de alterar a persistente, independente e não manipulável neblina. E desistimos. Então é exatamente assim que podemos lidar de forma assertiva com qualquer crítica ou tentativa de manipulação. Frases como: você está certo, você provavelmente tem razão, eu concordo, ou isso provavelmente é verdade, ou ainda é verdade, ou até mesmo repetindo o que a outra pessoa disse com outras palavras e confirmando com aquele né no final, são estratégias verbais que o autor nos ensina para lidar bem com os críticos e manipuladores de plantão. 6. Negative assertion, ou assertividade negativa. É uma maneira de lidar com a crítica em relação a algum erro que você cometeu, por exemplo. É uma afirmação negativa, como, por exemplo: eu realmente pisei na bola nessa, né? Ou também do jeito que isso ficou. Ou, nossa, que estupidez a minha. Segundo o autor, essa é uma maneira eficaz de aprendermos a lidar com os nossos erros da maneira como elas são. Apenas erros, nem bons, nem ruins. E 7. Negative inquiry, ou indagação negativa. Também é uma maneira de lidar com a crítica sem negá-la, sem ficar na defensiva e sem manipular o outro de volta.
Ao invés disso, você o encoraja a dar mais informações sobre a crítica ou a criticá-lo ainda mais. Por exemplo, você pode perguntar: o que está errado sobre esse fato? Ou o que te faz pensar que esse fato X é ruim? Essa estratégia, segundo o autor, faz com que a pessoa pense um pouco mais a respeito do que ela está falando ou sobre o raciocínio manipulativo que ela está usando naquele momento para lidar com a situação. Essas estratégias são usadas em diversos contextos sociais, contextos que envolvem relações de poder, relacionamentos entre casais, entre amigos, relações entre parentes, entre chefes, chefe subordinado, relações com vizinhos e até onde tem dinheiro envolvido. E aí o livro fica mais legal porque ele traz vários diálogos, às vezes reais, adaptados ou criados, que exemplificam todas essas estratégias e toda a explicação que o autor faz por trás dela. Bom, mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou das ideias que eu trouxe aqui. Você leria esse livro? Então comenta aqui. Até o próximo livro. Tchau, tchau. Você prestou atenção? Deu